9h04. A partir de agora, aqui na Rádio Vitrine, você fica bem informado com as principais notícias de Botucatu e região. A partir de agora, entrevista do dia. Olá, muito bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Vitrine. Que legal, dia 20/3/2019. 9h05 nos estúdios e estamos tendo a grata satisfação em receber hoje aqui, né? Uma grande satisfação estar recebendo meu amigo particular, nosso querido Marcos Moraes, delegado da Polícia Civil de Botucatu, um dos nossos amigos aqui, né? O pessoal da Polícia Civil, Polícia Militar, a nossa querida GCM, também faz parte aqui da nossa Rádio Vitrine. E hoje estamos tendo a grata satisfação em receber ele aqui. Tem várias, né? Todos os dias o pessoal manda para mim, fazendo várias perguntas, quais as atitudes que devem ser tomadas. E hoje eu fiz o convite e fui agraciado que hoje, pelo menos nessa parte da manhã, ele está livre e veio dar uma passadinha aqui, dar um oi para nós aqui. Marquinhos, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo aqui na nossa Rádio Vitrine. Eu que agradeço, Valério, amigo de longa data, né, Valério? Opa! E é um prazer atender ao pedido de vocês. Estou aqui para quaisquer esclarecimentos. Olha aí que legal. A gente recebe todos os dias aqui, Marquinhos, muita pergunta. Qual é o procedimento? Se isso envolve a polícia, se não envolve a polícia, né? Agora mesmo, agorinha de pouco, olha, agora são 9h06, já tem gente conectada. Minha querida amiga Edilane Ferreira, né? O Miquelinho, a Ana Miquelinho, o Luiz Fernando Santos, o Valdir Domingues, o Percy Cassimiro, o Juninho Manzini, meu querido, grande patrocinador aqui, né, companheiro, parceiro aqui da nossa Rádio Vitrine, lá da J Veículos e Peças. Um abraço, Juninho, seja muito bem-vindo. O Fernandinho fez uma pergunta pra gente agora de manhã aqui, Marquinhos, óbvio que eu publiquei que você estaria vindo aqui, ele está perguntando sobre os trotes que acontecem na nossa cidade de Botucatu, né, principalmente quando tem começa o ano, essas novas repúblicas que são montadas, esses alunos que vêm de fora, esse pessoal que vem. Qual é o procedimento que tem que tomar? Se isso está na lei, perturbação do sossego, como que procede isso? Tem que ser feita a denúncia para que isso possa, sobre os trotes violentos, essas coisas hoje, né? Parece que tem uma cláusula aí na lei que é proibido, né? Isso aí. Ou eu estou enganado? Na verdade, existem algumas infrações penais que elas são consideradas de menor potencial ofensivo. Uma delas é a perturbação de sossego. Tanto é que ela é considerada uma contravenção penal e não um crime. Olha aí. Para o ouvinte entender, no direito penal brasileiro, existe o gênero que é chamado infração penal. E essa infração penal, no direito penal brasileiro, tem duas espécies, que é crime ou contravenção penal. Não existe meio termo. Isso significa o quê? Quando nós estamos lidando com o fato que é criminoso, nós temos inúmeras ferramentas jurídicas prontas a nos atender para o combate e a repressão desses crimes. Quando se trata de contravenção penal, as mesmas ferramentas não estão à disposição. Então, nos dá um pouco mais de trabalho para atender a população. A perturbação de sossego, ela se enquadra na espécie de infração penal denominada contravenção penal. Mas, embora as ferramentas sejam menores, não é por conta disso de que a polícia não vai agir. Nós atuamos, mas não de uma maneira tão incisiva quanto gostaríamos de atuar. Isso é apenas uma nota que eu faço para que as pessoas saibam da necessidade da modificação da legislação penal no Brasil
que existe desde 1940 e até agora não teve uma atualização. É um Isso é absurdo complicado, isso aí, né? né? É complicado. Feita essa pequena introdução para que as pessoas entendam, então, quando nós falamos de perturbação de sossego, uma das situações mais ligadas à perturbação são as festas de república e também os trotes. É. E é claro que a população tem que denunciar pessoalmente. Não basta denunciar apenas pelo telefone. Por quê? Porque são infrações penais onde a presença da vítima é imprescindível. Ah, então não adianta a pessoa ligar, ó, a minha república, tem uma república lá na minha casa, tá tendo barulho. Isso não adianta. Sim, não adianta. No aspecto criminal, Entendi. não adianta. A pessoa tem que se apresentar. As vítimas têm que se apresentar. Existem algumas infrações penais que o objetivo da lei é outro. Então, por exemplo, uma denúncia anônima, ela é o suficiente. Por exemplo, um crime de corrupção, a Lava Jato, Sim. por exemplo, está aí como uma situação que pode ser citada para que a pessoa entenda o seguinte: uma testemunha que quer dar uma informação sobre uma lava-jato que está em andamento ou um caso de corrupção, essas informações elas são coletadas pela polícia e vão ser verificadas. No caso da perturbação de sossego, é um crime muito individual. Verdade. Da pessoa, que diz respeito à paciência da pessoa, à tranquilidade dela. Então, já nessa infração penal, é necessário que as pessoas se apresentem. No caso do trote, que foi a pergunta, Isso. é a mesma coisa. O trote é uma violência praticada contra alguém. Não adianta, por exemplo, o vizinho da República estar enxergando alguém tomando um trote, ligar para a polícia e dizer: olha, estão praticando um trote aqui contra um aluno que eu acho que ele está sendo colocado numa situação de constrangimento enorme, isso é inadmissível. Ou seja, essa pessoa serviria como testemunha. Entendi. Mas quem deve reclamar é a vítima. Então é o estudante que está sofrendo trote que deve procurar a polícia e fazer a denúncia. Então é necessário que as pessoas entendam que trote é uma situação exclusiva no que tange à reclamação criminal daquele que está sofrendo o trote. Caso que nem o Fernando relatou aqui, mesmo que ele vá pessoalmente na delegacia, ó, do meu lado da minha casa tem uma república, estão tendo trote. Não serve de nada, então. Por exemplo, A polícia pode até ir lá e investigar, mas não, nem investigar. não pode. Ah, claro que não. Você imagina, por exemplo, qual seria o papel da polícia? Chama todo mundo da República, chegam os estudantes lá e dizem: escuta, por que nós estamos aqui? Porque o vizinho está reclamando que você sofreu um trote, mas eu gosto de sofrer trote. Complicado, né? Eu estava adorando sofrer trote. Eu lutei muito para estar numa universidade pública do quilate de Botucatu. Eu queria muito ter esse trote. Tem isso também. Entendeu? Né? Então é uma situação que é personalíssima. Então, com relação ao trote, é exclusiva a reclamação, ela pertence à legitimidade de agir à pessoa que está sofrendo o trote. Ah, tá vendo? Bem explicado, porque muita gente, né? Como não? Muita gente, eu digo assim, na maioria, né, interpreta um modo diferente. Agora, como o senhor acabou de explicar, ficou bem entendido. Se eu estou sofrendo essa agressão, que eu levo pelo lado da agressão, o trote, e eu não queira, aí eu vou lá e a polícia vai intervir e vai tomar as providências necessárias. Cada caso é um caso. Olha como o direito é realmente uma ciência curiosa e interessante. Vamos supor que esse trote seja, por exemplo, colocar o estudante no fundo da parede do imóvel, que faz confrontação com outro imóvel, e a brincadeira seja disparar tiros com espingarda de chumbinho próximo desse estudante. Aí já é diferente. Olha aí. Já é diferente, porque é uma situação... A forma de se praticar o trote coloca em risco a coletividade. Mas aí o que vai acontecer não vai ser uma abordagem policial pelo trote, vai ser uma abordagem policial pela colocação em risco da vizinhança. É um outro crime, é um crime previsto no artigo 132 do Código Penal. Então é preciso se interpretar a situação para tentar, através de um certo raciocínio, um pouco de discernimento,
saber se é caso de envolvimento da polícia ou não. Olha aí, tá vendo, Fernandinho? Então tá explicado aí. O doutor Marcos aqui deixou bem claro, né, essa grande diferença que tem, ou da pessoa querer ou não querer. Então aí são várias situações que precisam ser identificadas, como ele acabou de relatar. 9h14 nos estúdios, tem mais gente conectada aqui. O Benedito Henrique tá pondo bom dia, Valério. E Dr. Marcos Moraes, TG 02048 de 1984. Olha aí, Marquinhos. Foi nosso companheiro de farda. Inclusive, recentemente foi montado uma página aí, um grupo, né, no WhatsApp, onde eu acho que já 90% dos atiradores do nosso tempo lá integram esse WhatsApp, e recentemente fizemos um churrasco de confraternização e que foi muito bom. Olha que legal, que bacana. Eu gostaria de juntar minha turma, mas são poucos que eu consigo ainda, né, encontrar por aí, são poucos daquela minha época. Você fez em 84, eu já fiz em 80, né? Fiz na primeira turma de 80, então muita gente já desapareceu, não sei onde está mais. Seria legal se conseguisse encontrar todo mundo. O Anderson Leandro também já está conectado. Nosso presidente da Associação Atlética Botucatuense, Jânio Gonçalves, também está conectadinho aqui. O Rodrigão Martins, a Ana Paula, o Benedito Henrique, muita gente conectada aqui. O Fernando Pereira, também conectado conosco. São centenas de pessoas. Que legal, Marquinhos. Olha aí, outra coisa, né? Essa que nem você disse bem sobre o trote, sobre a perturbação do sossego. A gente teve aí, nessa semana, né, aí aquele caso grave que aconteceu na Unesp. E a primeira situação, a primeira entrada, a primeira ocorrência foi o doutor que atendeu. Como é que procedeu aquela ocorrência lá, doutor? Como é que chegou até a mão da Polícia Civil? Nós fomos procurados pelos diretores do Hospital das Clínicas, né? O diretor do Hospital das Clínicas e também o diretor de Engenharia Clínica do hospital, por conta de que na manhã do sábado eles diagnosticaram na água que é tratada para a terapia de hemodiálise a presença de um ácido chamado ácido peracético. É um ácido que é utilizado para a limpeza, para evitar bactérias, fungos, parasitas e etc. E que se entrasse em contato com o organismo humano, certamente levaria à morte. Nossa Senhora. E da forma como foi notada a presença dessa substância, tudo induzia que teria sido através de intervenção humana. Ou seja, se foi colocado por algum funcionário ou alguém ligado à universidade ou ao Hospital das Clínicas, uma sabotagem. E se foi colocado por um particular, pode até se configurar aí num ato de terrorismo. Vixe Maria. Em princípio, nós recepcionamos o caso como um crime previsto no artigo 323 do Código Penal, se eu não me engano, que é a alteração de produto destinado a fins terapêuticos. E o mesmo artigo estabelece no parágrafo 1º ou 2º que considera-se produto qualquer substância, inclusive matéria-prima. Então a água nada mais é do que uma matéria-prima que serve ao tratamento terapêutico da substituição renal, que é chamada hemodiálise, né? E é por conta disso que nós recepcionamos o caso inicialmente com essa previsão legal, que é um crime grave, que é previsto uma pena de reclusão de 10 a 15 anos, regime fechado. Até porque é um crime que atenta não só contra o paciente, né? Não só contra o indivíduo isoladamente considerado, mas é um crime que atenta contra a saúde pública. E se não fosse o serviço preventivo exercido pelo Hospital das Clínicas, e merece aqui os parabéns, se não fosse isso, uma tragédia teria acontecido, de grandes proporções. Posso imaginar. Potencialmente, seria possível, se não fosse percebido essa alteração da água naquele dia, possivelmente nós podemos pensar em diversas vítimas fatais. Eu vi até, né, eu acompanhei, no caso, na hora lá, quando o senhor deu a entrevista lá, comentando
esse caso aí. E a sorte, né, doutor, foi a funcionária ter a percepção que havia alguma coisa errada, né, na hora que ela foi lá para fazer essa limpeza desse equipamento aí, como o senhor acabou de relatar, né? Exatamente. Se eu não me engano, a técnica em enfermagem Joana. Né? Essa moça merece um elogio, merece um reconhecimento da universidade, porque embora ela estivesse cumprindo a obrigação dela, isso é uma obrigação. Antes de qualquer tratamento de hemodiálise, é necessário o teste da água. Mas às vezes as pessoas esquecem, ou às vezes, pior ainda, as pessoas são desidiosas, e os acidentes, às vezes, acontecem ou por culpa, ou até mesmo por intenção. E nós tivemos alguns exemplos recentes de acidentes, entre aspas, no Brasil, relacionados à morte em decorrência de contaminação de água no tratamento de hemodiálise. Então, o que houve, sempre nós devemos tentar extrair as coisas boas, foi isso, foi a certeza de que nós temos na Unesp um hospital confiável, um hospital que é referência e um hospital que nos enche de orgulho por conta do resultado que foi obtido nesse dia, no meu caso, falando como delegado de polícia. Sim, claro. Porque a gente enxerga a tragédia que poderia ter acontecido. Nem diga. Nossa Senhora. Pelo que eu pude apurar lá também, né? Eu fiz uma ligação e eu recebi umas notícias. Naquele dia, se eu não me engano, ia ter por volta de 100 e poucas, né, hemodiálises que seriam feitos lá. Imagina se essa moça, se essa técnica não tivesse essa percepção de falar, opa, aqui tem alguma coisa errada. Ela faria o procedimento que é obrigação dela, como o senhor acabou de relatar, e colocaria a máquina para funcionar. Exatamente. Quantas pessoas ali seria uma tragédia imensa. Certamente. Né? Seria uma tragédia imensa. Enfim, aí nós tomamos todas as providências, presidimos o caso até a segunda-feira, e aí por conta de ser um episódio de repercussão, tanto é que ganhou aí o noticiário do Estado, sim, provavelmente vai ganhar também o noticiário nacional. Esse caso passou então a ser agora administrado pela Delegacia de Investigações Gerais, que é a DIG de Botucatu, que é a competente para o prosseguimento. Então todas as diligências, porventura agora, devem ser presididas pela unidade especializada, e as informações a serem extraídas agora, a partir de agora, também devem ser solicitadas através dessa unidade policial. E quando, doutor, uma curiosidade, que nem o senhor atendeu o caso, o senhor fez a primeira investigação, o senhor levantou todos os fatos, né? Na sua percepção, erro ou porque quis? Veja bem, como a experiência me faz dizer agora o que vou falar. Embora nós tenhamos aí uma linha de investigação, sim, mais direcionada para determinada situação, nós consideramos todas as outras, em maior ou menor intensidade. Então agora as apurações vão desde um ato culposo até, como eu havia dito, sabotagem ou terrorismo. Então, tudo agora está sendo investigado. Nós, enquanto as diligências estão em desenvolvimento, temos o hábito de não revelar claro, sim, a forma de proceder da polícia a partir de então. Então, as apurações estão acontecendo. Todas as provas preventivas e iniciais que deveriam ter sido produzidas foram, até a presença da polícia científica no local, para colher impressões digitais eventualmente deixadas, no caso aí de ação humana. Com certeza. Entre outras coisas, imagens, análises de imagens, etc. Todas essas providências foram tomadas. Agora compete aí a evolução das investigações demonstrar o que de fato aconteceu. E num caso desse aí, que como o senhor disse, já deu e está dando uma repercussão nacional aí, o senhor que atendeu a primeira ocorrência, agora passou para a DIG poder investigar. O senhor sai do caso, o senhor continua colaborando com o caso? Ou a DIG só que vai, o senhor
agora não faz mais parte dessa investigação, ou o senhor continua ajudando, colaborando, por o senhor ter recebido por primeiro essa denúncia? Não, o caso, ele agora fica sob presidência da DIG, Sim. mas nós estamos aí à disposição para qualquer auxílio ou colaboração que seja necessário. Porque o senhor foi o primeiro a chegar lá, fazer, né, a primeira abordagem, colher todas essas provas, polícia científica, quer dizer, o senhor estava no caso por primeiro que todo mundo, né? Na hora que o senhor recebeu a denúncia. Não é por conta dessa situação de eu ter chegado em primeiro lugar, não, porque a polícia é uma instituição una. Sim. A polícia é uma só. Então, a verdade é que o que importa é o esclarecimento, a elucidação do caso. A gente chama da verdade real do caso. Não importa quem seja o emissário dessa diligência. O que é o importante é o esclarecimento, porque, em primeiro lugar, quem deve dar uma resposta à sociedade não é o delegado de polícia, é a Polícia Civil do Estado de São Paulo. E sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque outro dia teve um caso de polícia aqui que eu relatei na hora do jornal, né? E aí veio esse questionamento. Se o delegado que atende a ocorrência, ele começa e termina, mas tem determinadas situações, que nem num caso desse, o senhor passou, a DIG que vai investigar, o senhor vai colaborar da mesma forma, só que o senhor não fica mais à frente do caso, vamos dizer em termos, assim, né? Agora, quando é um outro tipo de ocorrência, o senhor começa e termina o caso de fio a pavio. Na verdade é o seguinte, o inquérito policial, ele tramita agora sob a presidência da DIG, de algum dos delegados lá, ou do Dr. Celso Olindo ou do Dr. Geraldo Franco Pires. Mas nada impede, por exemplo, que eu, ao saber de alguma novidade, imediatamente produza a prova concomitantemente aos colegas da DIG. Entendi. No sentido de colaborar, entendeu? Legal. Então nós prosseguimos atentos ao que está acontecendo. Às vezes, por exemplo, uma denúncia pode chegar ao meu ouvido que não chegou na DIG. Perfeitamente. Então a polícia trabalha dessa forma. A polícia trabalha numa colaboração interna, corporis, que deve ocorrer. E como eu disse, não é o delegado que tem que brilhar, não é o delegado que tem que aparecer. O que tem que aparecer é a verdade real em primeiro lugar, é a recuperação do bem público que foi danificado e a entrega da prestação que, em primeiro lugar, a Polícia Civil é a incumbida em devolver à população o restabelecimento da ordem. Olha aí, que bem explicado, hein? Bem explicado. Muito bacana. Aí são as dúvidas que a gente tem diariamente aqui. Muita gente não sabe, né, como é que procede um caso. Tá aí uma bela explicação aqui do nosso amigo, Dr. Marcos Moraes. Olha, agora são 9 horas e 27 minutos. O Murilo Colauti também já está conectado aqui. Meu grande amigo Carlos Eduardo da Roça. Conhece o Gordo? Tá mandando um bom dia, gordão. A Viviane Nunes também está conectada aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Aqui todos os dias, conosco aqui na nossa Rádio Vitrine. Hoje com a entrevista, recebendo em nosso estúdio, Dr. Marcos Moraes, delegado da Delegacia de Polícia Civil de Botucatu. Doutor, tem as perguntas que o pessoal passa, dependendo da semana. Um caso aí que muita gente não dá, vamos supor, um ênfase maior. Ataque de cães. Eu recebo muita denúncia disso. Como proceder através de um ataque de cães aí, como tem aí? Muita gente manda aqui para mim que foi atacado por um cão, foi mordido e não sabe como proceder isso aí hoje na nossa cidade de Botucatu. Então, você vê que coisa curiosa, né? Parece uma coisa pequena, né? Isso é. Parece uma coisa sem importância. Parece uma coisa que, uma mordedura de cão, etc. Parece que não vai acontecer nada, mas não. Isso causa uma responsabilidade para o proprietário do cão. Causa uma responsabilidade civil, indenizatória. Olha aí. E cabe também uma responsabilidade penal. Verdade. Verdade, é óbvio. Por exemplo, as pessoas não dão atenção para isso, né? Parece que você fez essa pergunta e, por incrível que pareça, essa semana, nós estamos na quarta-feira hoje, sim, nós já tivemos 2 ocorrências relacionadas à mordedura de cão na área do 2º Distrito Policial. Olha aí, rapaz. Para você ver. O negócio é mais complexo. O assunto parece que é simples, mas não é.
E são situações totalmente evitáveis. Então, a pessoa tem que entender que ter um cachorro é uma responsabilidade que exige a adoção de algumas medidas preventivas para se evitar acidentes. Por exemplo, o cara tem na casa dele um pitbull, aí ele vai sair de manhã para o trabalho, ele abre a garagem, Sim. pensando que o pitbull dele, adestrado, vai ficar quietinho lá dentro. Eu só vou tirar o carro, e aí o portão basculante vai abaixar e está tudo certo. Pois então, é nesse momento que o cachorro escapa, porque um outro cachorro está passando na frente, algum outro proprietário de cão está passeando com o seu cachorro, e ele passa nesse exato momento. É difícil segurar o cachorro. É instinto ele pega, do animal. sai, vai para cima e ataca o outro cachorro, ataca o dono do outro cachorro que tenta separar, ou seja, isso é uma contravenção penal também, é a mesma figura da perturbação de sossego. É uma contravenção penal de omissão na cautela da guarda do animal. Olha aí, tá vendo? Então, o que acontece? A pessoa foi omissa na vigilância que ela deveria ter naquele exato momento que ele saía da casa e tinha um pitbull. Ele não poderia ter feito isso. Por mais adestrado que o cão fosse, ele teria que guardar o cão numa área de segurança, saído com o veículo. Se quisesse o cão na frente, reentra na casa, solta o cão ali, libera e vai embora. Então, são pequenas situações que são totalmente evitáveis desde que haja um pouco de cautela. E por incrível que pareça, as pessoas não se dão conta da gravidade disso. Elas só vão se dar conta quando elas forem chamadas na polícia e no Poder Judiciário para responder não só pela contravenção da omissão na cautela da guarda de animal. Por quê? Porque se esse cachorro saiu, se esse cachorro escapou e mordeu alguém, ele vai responder também por crime de lesão corporal. Nossa Senhora! Dependendo da mordedura, ele vai responder por crime de lesão corporal grave, inquérito policial, crime é penado com reclusão. Olha aí, Tirando rapaz. isso, ele vai sofrer uma ação cível de reparação pelos danos causados e vai sofrer uma segunda ação cível, em tese, isso é argumentável, por danos morais. Ou seja, é uma dor de cabeça imensa que poderia ser evitada numa conduta preventiva de 20 segundos de prender o cachorro ou de sair com o cachorro na rua com uma coleira. Várias vezes eu tenho verificado ultimamente as pessoas andando com cães, principalmente no lajado, em praças públicas. O cara chega com o cachorro na guia, na coleira, e em determinado momento, para dar uma desestressada no cão ou até para dar uma descansada no braço, ele pega e solta o cachorro. É O verdade. cachorro fica ali andando do lado dele por uns 5 minutos, aí ele de novo colocar o cachorro na guia. Mas ele tem que ter consciência que nesses 5 minutos de liberdade, um outro cachorro pode passar, ou uma criança pode passar correndo, o cachorro Nem pode diga. estranhar, um acidente pode acontecer. Então isso é totalmente evitável. E é interessante, foi legal essa pergunta, para que as pessoas acordem. É uma coisa tão simples, né? Uma Vamos coisa se tão dizer. simples e que transforma a vida da pessoa numa situação que ele podia ter evitado da noite para o dia. Com gasto, hein? É caro para se defender. Eu imagino, porque veja bem, todas essas contravenções que o senhor disse que ele vai ser, né, inserido em tudo isso aí, vai dar uma dor de cabeça para ele tremenda, porque se ele tiver, como o senhor disse, vai abrir o portão, sair no portão social, ver, não tem cachorro, não tem ninguém na rua, tira o carro, ou então prenda seu cachorro, 20 segundos que ele vai perder, 30 segundos que ele vai perder. E vai se proteger de um monte de coisa, né? E você vê como a polícia realmente é uma entidade interessante, né? Sem dúvida. A gente cuida dos casos mais graves e também naqueles reputados, entre aspas, como menos graves, né? Como, por exemplo, uma simples escapada de um cachorro. O trabalho que dá. Que parece ser menos grave, mas olha a dor de cabeça que não vai Eu não causar fazia ao ideia que era proprietário. tudo isso Exatamente. também, não. Que coisa. É uma dor de cabeça enorme, dependendo do resultado da escapada do cão. E deve ser alguma coisa, né, relacionada, se eu estiver enganado, o senhor me corrija, sobre essa linha de cerol, né, doutor? Vocês devem receber muita reclamação também sobre isso, aí, principalmente na época de férias, né? Essa linha de cerol que já é proibida e cabe a quem?
a responsabilidade do menor vai caber ao pai. É isso? Linha de cerol é outro grave problema que parece uma coisa pequena, mas pode causar até a morte, como já causou em Botucatu. Verdade. Nós que somos mais velhos aqui na Sim. cidade, né? Botucatu teve uma tragédia há alguns anos atrás, uma morte totalmente evitável de um amigo da gente, de todo mundo. Perfeito. Estava passeando de moto na zona rural. Isso mesmo. E passou numa estrada onde havia caído uma pipa com linha de cerol e cortou a jugular e ele veio a óbito. É um caso gravíssimo. E aquilo ali vira uma navalha. As pessoas têm que ter consciência que isso foge do controle. Quando você lida com a natureza, você não tem como controlar. Então não adianta você estar empinando uma pipa, ali não está controlado, vai dar uma rajada de vento que vai arrebentar a tua linha, ou você vai estar ali degladiando com outra pipa, naquela guerra no ar que todo mundo sabe que tem, todo mundo foi criança, né, tentar ganhar a pipa do outro. É por isso que existe o cerol, né, para facilitar ali a briga da pipa no ar. É só por causa disso que existe o cerol. Verdade. Não é? Então, o que acontece? As duas pipas vão estar com linha cortante. O que é o cerol? O cerol é pó de vidro. Brincadeira, né? É pó de vidro. Pó de vidro com cola. Com cola. Aí o que acontece? A pipa que foi cortada, ela vai para algum lugar, e se ela não for resgatada, onde é que ela vai parar? É esse que é o problema. Aí que vem ciclista, aí que vem o motociclista que vai passar por ali e corre sério risco de vida. Então é uma situação que os pais têm que ficar atentos. Outra situação que parece, né, simples, né? Mas não, Deus me livre. Infantil, sem nenhum perigo, mas que é extremamente grave e que as pessoas têm que ficar atentas, principalmente os pais com os seus filhos, né? Sempre quando ele chega, dá uma olhada na pipa, na linhagem da pipa. Você vê, volta a repetir, a polícia é muito interessante nesse sentido, né? A gente aqui conversando sobre coisas que parecem ser corriqueiras. Pô, o cara vai lá para falar sobre linha de cerol, mas olha o que pode acontecer. É um gravíssimo problema. Olha o que pode acontecer se não tiver uma fiscalização até nisso. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Olha aí, 9h37. Tem mais gente conectada aqui, minha querida Ana Cassimiro. Um abraço, Ana. O Anderson França, conhece o Anderson França, nosso querido parceiro, amigo aqui da nossa rádio, né? Grande comunicador, locutor. O Paulo Sérgio Witzer também está aqui, está mandando um bom dia. Bom dia, Paulão. Seja bem-vindo. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência aqui na nossa Rádio Vitrine. E hoje, tendo a grata satisfação, está recebendo aqui o Dr. Marcos Moraes, delegado da Polícia Civil de Botucatu. Doutor, seguinte, tem muitos casos, que nem a gente disse aí, foi 2, 3 assuntos que a gente abordou aí, uma intensidade muito grave, coisas, como o senhor disse aí, muito corriqueira, né? Que o pessoal passa despercebido isso aí. Outra coisa hoje, o trabalho da Polícia Civil, nossa querida Botucatu, vem vindo aí há anos, né? Sendo considerada uma das cidades mais seguras do estado. Já não é um ano nem dois, vem há vários anos. Essa integração que vocês têm nas forças hoje, Polícia Civil, Polícia Militar e a GCM de Botucatu, é uma fusão que está sendo copiada para muitos estados aí, não é verdade? Sim, eu reputo que um dos grandes sucessos da eficiência da polícia na região de Botucatu nada mais é do que a integração entre polícia militar, polícia civil e guarda civil municipal. Isso é imprescindível. E a gente percebe que Botucatu é uma cidade privilegiada nesse sentido. Sem dúvida nenhuma. É muito difícil você ir a outras regiões policiais e encontrar a harmonia que existe entre as forças de segurança. Além disso, temos também grandes policiais em Botucatu. Eu já tive o prazer de trabalhar com grandes policiais militares. E não falo de oficiais, não. Sim. Falo de soldados, cabos, sargentos, aqueles que estão no fronte. Tive o privilégio e tenho o privilégio de encontrar diuturnamente grandes policiais militares com quem eu sinto um orgulho muito grande de trabalhar junto, né? E também, da mesma forma, os guardas municipais. Enfim,
Botucatu, ela tem a sorte de estar numa situação de contar com uma integração policial muito salutar e também com um quadro de policiais extremamente abnegados, extremamente competentes, malgrado aí a redução do quadro de funcionários, né, que existe, mas que não chega a comprometer de uma maneira drástica o trabalho policial, tanto é que os números aí se mantêm, na verdade. Sem dúvida. Então, eu acho que o resultado que a população enxerga da polícia é a somatória desses fatores, né? Os investigadores da Polícia Civil também de Botucatu, a maioria experientes, né, antigos na profissão, sentem o cheiro do crime, sentem o cheiro da autoria. É muito bom trabalhar na Polícia Civil de Botucatu, nesse sentido, por quanto nós temos aqui apenas policiais experientes. Eu fiz essa pergunta para o senhor, porque todos os dias aqui, né, eu recebo todas as ocorrências que foram registradas na nossa cidade. No meu jornal, a meio de e-mail, eu divulgo todas essas ocorrências, né? E sabe que eu me sinto mais feliz? Eu não canso, né, de elogiar aqui, e não é fazer demagogia com ninguém, porque eu não preciso disso. Mas quando chega para mim essas matérias, eu não vejo ninguém aqui na live, que nem aqui, ó, são centenas de pessoas parabenizando o doutor pelo trabalho, parabenizando o nosso trabalho. Eu só vejo elogios para as nossas forças aqui. Tanto para a Polícia Civil, são casos elucidados muito rapidamente, né? A Polícia Militar fazendo um trabalho excelente, a Guarda fazendo essa cobertura, que todos os dias, né, vê aí tirando esses marginais da rua, tirando esses traficantes. Que nem eu digo aqui, esse pessoal, vocês principalmente, né, da polícia, vocês têm olhos de águia. Porque não é possível, só de vocês olhar para o elemento, vocês já sabem. Só a situação, o modo dele se expressar, a conduta dele ao ele ver uma viatura, porque aquele que não deve nada, está sossegado, cumprimenta a viatura e vamos que vamos. Agora, esse elemento, e vocês têm essa percepção, né, doutor? Vocês são preparados para isso aí? Só de olhar no elemento, vocês já sabem, ó, esse aqui tem alguma coisa que está errada. Porque às vezes a maior parte das matérias que eu recebo, em patrulhamento preventivo, aborda 2, 3 e vai tudo para cadeia. Como eu disse, né, a experiência, o tempo já de labuta na polícia, que é a maioria dos policiais civis de Botucatu se enquadram nessa situação, ela é um fator que certamente privilegia a astúcia do policial no sentido de se deparar com situações suspeitas e a enxergá-las de forma mais fácil, não é? Uhum. A gente sabe que nem tudo é maravilha, né? Com certeza. Existem as exceções, existe também o mal policial. Mas aqui é muito difícil receber reclamação, Sim. viu, doutor? Não, existe o mal policial, às vezes existe um serviço mal feito, né, no sentido de que não foi possível se debruçar nele por conta de casos mais graves que devem ter prioridade, não é verdade? Com certeza. Mas o importante é que nós saibamos reconhecer os erros que existem e corrigi-los à medida do possível, né? Mas eu acho que os erros são muito poucos, porque reclamação aqui, muito difícil. Ó, faz tempo, né, que eu estou nessa área, a gente faz todos os dias aqui. Foi uma vez, aqui, ó, já acho que uns 2, 3 anos, se eu não estiver enganado, atrás aí, que veio uma reclamação até, né, veio aí a ser constatado que o policial estava envolvido com outra coisa, foi exonerado, foi encarcerado, foi tirado da corporação. Então, foi só esse caso que eu me lembro, na real mesmo, porque o resto é corriqueiro. Como o senhor acabou de relatar, todos os seres humanos estão, né, provenientes aí de erros, mas não o erro que ele queira vir a cometer, pelo contrário. Na verdade, né, por exemplo, os casos de corrupção policial na região de Botucatu são raríssimos. Eu lembro desse caso, acho que 2, 3, 4 anos atrás. Aí. São raros. E só esse também. Já existiram? Existem? Sim, é óbvio. Sim. É óbvio, mas eu tenho a certeza que é a exceção. É a exceção da exceção. Eu não tenho dúvida. Tem mais gente conectada aqui, meu querido Neto Fontes Mendonça.
também está conectado aqui conosco, muita gente conectado. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Nesta manhã, te recebendo o doutor Marcos Moraes, delegado da Polícia Civil de Botucatu. Doutor, qual é a importância hoje do trabalho da Polícia Civil, a participação da população no quesito denúncia? Qual é a importância da população hoje nesse auxílio à Polícia Civil? Porque a polícia não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Não tem como. Sim, o brasileiro, ele precisa adquirir a cultura da participação popular. Uma democracia, ela só dá certo com a fiscalização popular. E a polícia precisa muito da informação da população, porque a polícia trabalha com informação. Sem dúvida. E nós não temos bola de cristal. E nem pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. E também não somos onipresentes, Sim. não é verdade? É. Então, qualquer informação que venha da população é de extrema importância. Parece que não, mas a polícia procura checar todas as denúncias, todas as informações que chegam, principalmente nos casos mais graves, os casos de repercussão. Um exemplo, esse agora da Unesp. Sim. Esse problema na Unesp. É importantíssimo, se alguém viu alguma coisa estranha, até mesmo de dentro do quadro do Hospital das Clínicas, por exemplo, um funcionário que nem era para estar trabalhando de sábado e foi visto nas imediações do prédio. Então, uma informação dessa, com uma coleta de impressão digital, por exemplo, não tenha dúvida, revelam a autoria de um ato insano. Pode até solucionar o caso, né, doutor? Sim, revelam e solucionam o caso. Essa é a importância da participação popular. Ela é a detentora do bem mais precioso que a gente hoje vende a preço de ouro nos dias atuais, que é uma coisa chamada informação. Sem dúvida. Hoje o mundo, ele se desenvolve em cima da informação. Quem é o melhor informado é quem está à frente. E na polícia, e também em qualquer outra instituição pública, isso não é diferente. É necessário que a população fiscalize, que a população denuncie, que a população informe. Isso em todos os setores. Um buraco numa rua, por conta das chuvas, que, por exemplo, pode causar uma vítima aí de um acidente. Então, fazendo essa denúncia no órgão certo para que isso seja reparado o mais rápido possível. Uma denúncia de algum suspeito na atuação de um fato criminoso, isso vai ser checado e pode levar ao esclarecimento do crime. Enfim, essa é primordial hoje, esse é um dos corolários para que um Estado democrático de direito tenha sucesso. É a participação popular, é o fiscal. O povo é o fiscal da democracia. É ele que faz com que a democracia dê certo. Com certeza. Não é verdade? Poxa. Uma democracia onde não tem a participação do povo é uma democracia fadada ao insucesso. Não tenha dúvida. A história da humanidade prova isso. É verdade. Não é verdade? Poxa, e o brasileiro precisa incutir essa cultura. O brasileiro tem que ter a cultura de participar, de reclamar, de fazer valer os seus direitos. Não é verdade? Olha aí, sem dúvida nenhuma. E outra, essas, como o senhor colocou, as informações são benéficas, aí podendo até elucidar um caso, né, esclarecer um caso aí gravíssimo, como aconteceu aí, como o senhor já relatou, a gente já conversou. E outra, além de tudo, o povo tem que pôr na cabeça, como eu sempre digo aqui, que essa denúncia que ele vai fazer é totalmente anônima. Ninguém vai ficar sabendo. O único que fica sabendo é a polícia, e essa pessoa, o que ela está fazendo? Ela está colaborando, né? Colaborando para que esse fato seja elucidado o mais rápido possível. Porque se ela não fizer a denúncia, como a gente já colocou, não tem como a polícia estar em todos os cantos ao mesmo tempo, não tem como. Mas... E a população fazendo esse trabalho, que eu acho que é um trabalho de cidadania. Se houver qualquer problema, por que não ligar para a polícia? Que tem alguma coisa suspeita aqui. Quem tem que investigar? É a Polícia Civil. Mas você sabe por que eu falo isso? Que o brasileiro precisa aprender essa cultura da participação? Pelo seguinte, uma das maiores dificuldades hoje na polícia, principalmente em fatos criminosos, é alguém se apresentar como testemunha. É complicado.
Isso faz parte da cultura do Gerson. Não é problema meu. É verdade. Então, às vezes, a pessoa viu um fato criminoso, até mesmo do próprio vizinho, mas ele... Quantas vezes, quando nós, em audiência, né, vamos ouvir uma testemunha que foi arrolada por um vizinho, essa testemunha, depois ali de ser qualificada, para começar a audiência, a hora que vem a pergunta para ela, do que ela sabe, do que ela viu, quantas vezes eu já não ouvi a seguinte resposta: olha, doutor, o senhor sabe o que acontece? O meu vizinho lá, ele veio me pedir para ser testemunha. Eu fiquei constrangida de falar não para ele. Sabe como é que é? Ele é meu vizinho, mas na verdade eu não vi nada, não sei de nada. Ai, meu Deus. Quantas vezes isso não aconteceu? Posso imaginar. Aí nós chamamos a vítima novamente. Olha, o seu vizinho falou que não viu nada. Mas como ele não viu? Ele estava na frente. Ali foi ele que me chamou. Ele que me chamou falando que tinha gente no fundo do quintal da minha casa. Olha aí. Então, isso é corriqueiro. Mas o que é isso? Isso é a cultura da não participação. Ou seja, não é problema meu, não vou me envolver. É bom que as pessoas saibam, e eu falo isso porque já fiz um estudo comparativo nesse sentido. Nos países desenvolvidos, o que demanda o esclarecimento de crimes, a prisão de malfeitores, etc., é exatamente a apresentação de cidadãos que fazem questão de depor. Sem dúvida nenhuma. Esse cara tem que estar na cadeia. Se apresentam, mostram a cara, participam. Por quê? Porque eles têm a consciência, no exemplo do furto, por exemplo. Hoje foi o meu vizinho, amanhã pode ser eu. Sem dúvida. Bem por aí. Não é por aí? Poxa, essa é a cultura que deve por ser aí. implantada, né? Você, em primeiro lugar, tem que pensar coletivamente e depois individualmente no sentido da manutenção da ordem pública. E é isso que nós temos uma grande dificuldade no dia a dia, não só da polícia, mas eu tenho certeza que também do Poder Judiciário, porque a testemunha é ouvida em primeiro lugar nos casos criminais na polícia. Sim. E depois na justiça criminal, não é verdade? Poxa. Quantas vezes nós não recebemos telefonemas, por exemplo, do fórum, de testemunhas que flagrantemente estão omitindo informações. Olha aí. E que o juiz não tem outra coisa a fazer, a não se prender em flagrante por falso testemunho. Porque o falso testemunho não é apenas dizer a verdade. Omitir a verdade também é um falso testemunho. Verdade. As pessoas não têm noção dessa diferença. É verdade. E também não têm noção da importância que é um simples depoimento para se dar à justiça a inequívoca demonstração de que alguém está envolvida com um fato criminoso. É esse simples testemunho que colocará, por exemplo, um malfeitor violento, às vezes, atrás das grades. E é por conta dessa falta de participação popular que, às vezes, o malfeitor vai para as ruas. Doutor, eu concordo plenamente com o que o senhor disse. Eu queria só fazer um adendo aqui. Será que essa falta de pulso chegar lá e falar eu vi e ser testemunha não é por causa dessas leis arcaicas que nós temos nesse país aqui, que são leis lá de 1900, e a credibilidade foi perdida de uma vez. Hoje a gente vê aí, vocês fazem um trabalho de excelência, investigam, vão atrás, coletam provas, levam para julgamento, o juiz faz o trabalho, o promotor faz o trabalho, todo mundo faz o trabalho em excelência para pôr esse marginal na cadeia. 3, 4 meses ele está na rua. Será que não é esse medo que essa pessoa não denuncia ainda, que o Brasil não tem essa força, né, de acompanhamento à polícia, que faça essa denúncia? Porque ele, eu chego lá, meu vizinho, esse vagabundo aqui faz tráfico. Se eu denunciar ele, ele vai saber que foi eu, daqui 3 meses está na rua, ele vem aqui e me mata. Será que não é esse o medo que a população ainda que não investe nesse tipo de denúncia, doutor? Não tenha dúvida que isso colabora. É preciso uma política séria do Estado, inclusive no sistema de proteção a vítimas e testemunhas, não é verdade? Sem dúvida. Isso é no mundo inteiro. Não é qualquer testemunha que vai colocar a cara, por exemplo, para denunciar um traficante
se ela não tiver o resguardo do Estado. É bem por aí. Isso aqui no Brasil ou até nos Estados Unidos. Sim. A diferença é a seguinte, aqui nos Estados Unidos, um cidadão lá que denuncia e consegue colocar na cadeia um traficante, ele não precisa se preocupar mais com a vida dele no sentido de represálias do criminoso. Por quê? Porque lá existe um trabalho seríssimo de proteção a testemunhas e às vítimas. Aqui no Brasil, nós estamos engatinhando com relação a isso. Já está se começando com relação a isso. Mas até 10, 12 anos atrás, há 10 anos atrás, não tínhamos absolutamente, na prática, nada. Verdade. Hoje, nós estamos começando a ter aí um tratamento diferenciado do Estado, mas ainda estamos engatinhando. É preciso que nós evoluamos nesse sentido. E eu concordo com você. Dá para se entender quando a testemunha não quer depor, porque ela teme pela vida. Com Isso certeza. é completamente Ou justificável. dela ou dos familiares. Ou dela né? ou dos familiares. O que não dá para entender é quando a testemunha não testemunha por qualquer situação. É esse que é o problema. E é esse o diferencial que eu estou tentando explicar. No Mas é Brasil não verdade. existe exceção. É. A pessoa não participa em absolutamente nada. Não precisa ser um caso gravíssimo, onde ela vai colocar em risco a sua integridade, seja física ou da sua vida, ou de seus familiares ou de seus entes queridos. A verdade é que o brasileiro tem uma cultura de não participar em absolutamente nada. É verdade. E é isso que precisa mudar. Não tenho dúvida. 9 horas e 56 minutos, tem mais gente conectada aqui, meu querido Marco Ondésio da Rosa, o Nilton Gomes, ô Nirtão, o Gustavo Marini está mandando um bom dia, o Nilton, bom dia, Valério, bom dia, doutor Moraes, sempre atuante, o Nirtão, nosso integrante da nossa Polícia Civil também, o Afonso Camargo, ô Afonso, nosso querido amigo Homero Cordeiro, ô Homerinho, a Júlia Biancofiore, são centenas de pessoas conectadas aqui conosco hoje, recebendo em nosso estúdio o Dr. Marcos Moraes, delegado de Polícia Civil, vindo relatar aqui fatos corriqueiros que muitas vezes chegam para a gente aqui, como a gente já abordou, já falou aqui, um simples cachorro solto, uma linha de pipa, o trabalho que dá para a polícia resolver todos esses casos. Diante dessa situação política hoje do Brasil, doutor, por todo esse trâmite que está passando aí, essa mudança de governo, essas redes sociais todo dia divulgando, são milhares de fake news. É um trabalho grande para a Polícia Civil, não é? No caso de mensagens eletrônicas difamatórias, injuriosas, caluniosas ou até ameaçadoras, embora nós tenhamos aí um dificultor, porque às vezes a pessoa tem conhecimento do mundo, da rede mundial de computadores, então ele faz a mensagem chegar depois que ela viaja, por exemplo, por um provedor na Ásia, vai de um provedor da Ásia para um provedor na África, e de um provedor da África retorna para o Brasil para depois ser distribuído ao destinatário. Aí que o rastreamento é complicado. É complicado, mas é possível. Sim. É complicado, mas é possível. E é preciso a colaboração das soberanias pelas quais a mensagem passou. Tramitou, né? Tramitou. As pessoas têm que entender que até na internet, onde se pensa ter um anonimato, esse anonimato não é absoluto. Com certeza. Existe uma chance muito grande da polícia, ao fazer o caminho eletrônico contrário, e após as devidas análises no mundo digital, é possível que a polícia chegue a um destinatário. Às vezes isso demora mais tempo, menos tempo, dependendo do tipo de crime. Às vezes não existe a colaboração de um outro país, por exemplo, mas dependendo da gravidade existe essa colaboração. Sim. Existe a Deep Internet, que é a Deep internet, Web. a Deep Web, que é a internet profunda, que se pensa que se tem um anonimato, não é bem assim. Também não. A prova foi agora a tragédia lá de Suzano. Isso. Eu entrei na questão por causa disso. Exato. A navegação de parte das comunicações eletrônicas entre os envolvidos se deu pela Deep Web.
E mesmo assim a polícia foi lá e diagnosticou. E que rapidez da polícia, hein, doutor? Hoje a Polícia Civil de São Paulo tem meios eficazes para investigação de crimes que tramitam pela rede mundial de computadores. Então é muito importante que as pessoas também entendam que as redes sociais estão aí abertas a qualquer tipo de manifestação. Perfeito. É preciso se ter cautela para se inscrever. Não é porque você abre, por exemplo, um Facebook falso, com um nome falso, e começa a ofender, e começa a ameaçar, e começa a chantagear alguém. Não é por causa de toda dessa ilusão que é do anonimato. É ilusão. Essa ilusão que o anonimato proporciona, não é por conta disso que essa pessoa vai ficar sem risco de ser descoberto pela polícia. As chances existem. E as pessoas têm que entender que a internet não está aí para ser utilizada dessa maneira. Com certeza. A internet foi uma tecnologia desenvolvida por ser humano para o bem-estar da humanidade. E, infelizmente, o que a gente tem visto é que ela hoje é utilizada em grande parte para fins escusos, inclusive para golpes de estelionato. Verdade. Os crimes de estelionato praticados hoje pela internet são inúmeros. As pessoas, elas conseguem maquiar, por exemplo, uma página do Magazine Luiza, um exemplo. É verdade. E as pessoas, por falta de checagem, simplesmente acessam, a página parece a verdadeira. Sim. E, por falta da checagem, o preço tentador, metade do preço, vai lá, deposita, quando foi ver a página é falsa, a conta também foi aberta em uma instituição bancária com documentos falsos, ou seja, como é que se pega um indivíduo desse? Então é preciso que a pessoa tenha cautelas quando ela trafega pela internet, seja em redes sociais, seja para compras, é preciso se fazer a checagem de tudo, não se pode confiar cegamente no que a internet oferece. E o senhor disse muito bem. Agora, essa semana passada, agora, se eu não estiver enganado, teve uma pessoa aqui, né, que caiu no ponto da carochinha aqui na internet. Comprou um carro, né, pela internet. Sabe que tem hora que eu fico besta, né, quando eu vejo, chega essas notícias para mim, que ainda existe gente, vamos se dizer assim, muito tranquila em relação a isso. De tudo que a gente recebe todos os dias, essas falcatruas, esse monte de fake news que tem, e a pessoa ainda leva para o lado da lei de Gerson, né? Quero levar vantagem em tudo. O seu R$2.000, R$3.000 de diferença do preço, faz uma compra lá em São Paulo, chega lá e vai buscar o carro. Não existe nem o local, como o senhor acabou de relatar aí. É muito difícil, eu não consigo acreditar. Eu não faria nunca, e não vou fazer nunca enquanto eu estiver vivo, um negócio desse. Eu vou comprar um carro, uma motocicleta pela internet, ou qualquer outra coisa que for. Eu sou daquele ainda no tempo nosso, não antigo, do tempo vivido nosso. Eu só compro se eu estiver vendo ou podendo pôr a mão. Do contrário, aqui não. É o recomendável, né? Principalmente carro. Poxa. Como é que você vai comprar um carro pela internet? Mas acontece. Tanto é que aconteceu aqui na nossa cidade. Acontece. Uma coisa, o primeiro indício de que tem alguma coisa errada, minha gente, é o preço. Não tenha dúvida. Não existe Papai Noel. Que as crianças não estejam me escutando. Com certeza. Mas a primeira situação que faz com que qualquer pessoa tenha que desconfiar é o preço. Não existe um produto de boa qualidade, um produto novo ou seminovo, oferecido por metade do preço, ou com 1/3 de desconto, ou com 25%, a não ser naquelas situações da Black Friday. Aí tudo bem, mas aí, outro dia apareceu um sujeito na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Aparece muito isso lá? Aparece. Ele caiu no golpe pelo seguinte, o cara anunciou como se fosse um tipo de Black Friday tardia, num estabelecimento comercial que foi criado fictamente na internet.
O estabelecimento comercial não existia. Queima total. Fisicamente não existia. Queima total, 50%, etc. e tal. O cara entrou em contato, comprou uma TV. Uma TV que vale R$5.000, ele comprou por R$2.400. Beleza, hein, Gerson? Beleza. Obviamente, depois que depositou dinheiro na conta, o cara sumiu. Sumiu, inclusive, a página da internet. Eles pegam um e desaparecem, né? Então, o que o cara precisa entender é que o estelionatário, ele é o criminoso com inteligência acima da média. Ele tem o tempo só para isso, né, doutor? O estelionatário que se mete a cometer crimes sem ter inteligência acima da média, ele vai ser preso. A casa dele cai no primeiro dia. Sim. Então, o que acontece? Ele usa dos benefícios da internet, que propiciam um certo anonimato, para quem sabe operar na internet, para exatamente dar golpes. É inadmissível que a pessoa entre ali, veja um produto de primeira qualidade, por menos a metade do preço, e pense que aquilo exista. No caso que eu acabei de dizer, olha, era só a pessoa se atentar para os detalhes. Ele entrou numa Black Friday tardia e comprou pela internet. Aí quando ele estava no distrito fazendo o registro da ocorrência, ele chegou a comentar, mas a minha mulher, quando teve aí a Black Friday, ela foi 5 horas da manhã na frente lá, ficou lá na fila, entrou e comprou uma geladeira pela metade do preço. Falei assim, então, pela metade do preço o senhor compra na Black Friday. Mas como é que o senhor compra na Black Friday? É pela internet ou é fisicamente? O senhor já viu alguma Black Friday que o senhor compra algum produto sem não ser na loja, fisicamente, apalpando o produto e comprando? Com certeza. É por isso que se formam filas. Não deu para o senhor perceber que essa Black Friday era diferente? Além do preço a menos de 50%, era uma Black Friday digital. O senhor comprava ali. Então, para que Black Friday? O senhor não percebeu? É verdade, agora que o senhor falou que eu estou atentando. Então, a pessoa ela tem que se atentar nos detalhes, nos pequenos detalhes. Outra coisa importantíssima. A pessoa conversa pela internet pensando que está falando com um grande fornecedor. Casas Bahia, Walmart, Magazine Luiza, e não é. Certo? Como é que a pessoa vai perceber o golpe? É muito simples. A pessoa ela vai passar o número de uma conta para ser depositado dinheiro. Para ser transferido o dinheiro. Já começa aí o golpe. Basta você, antes de depositar, ir ao banco e perguntar em nome de quem está essa conta. Sem dúvida. Nos golpes, a conta sempre vai estar em nome de uma pessoa física, que não tem nada a ver com o estabelecimento comercial que está vendendo. Eu mostro o recibo, as pessoas vão lá com o recibinho da transferência bancária ou do depósito. Eu falei, o senhor leu o nome do titular da conta para onde o senhor mandou dinheiro? Tá lá, Margarida de tal. Pronto, já era. Margarida, mas o senhor não está comprando, por exemplo, de tal estabelecimento famosérrimo? Sim. Sim, mas o que a Margarida de tal tem que ter com o estabelecimento? O cara falou para mim que era gerente, superintendente comercial, etc. Isso não existe, gente. Isso não existe. É brincadeira. Então, outra particularidade para se evitar de cair em golpes na internet de compras é exatamente checar o destinatário, o titular da conta para onde vai ser mandado o dinheiro. É pessoa física? Não deposite que é golpe. Vai cair no conto da carochinha. Então, o interessante é isso. São várias particularidades que vão mínimas, né, pululando na sua frente. Mínima. Mas sabe o que acontece, Valério? A pessoa, incrível, ela parece que ela fica cega pela oportunidade da vantagem. A lei de Gerson. Que se apresenta. É a famosa lei do Gerson. O cara não tem noção. Ele está comprando um produto de R$4.000 por R$1.500. Gente, isso não existe. A Black Friday às vezes pode te proporcionar isso, mas é lá na loja, fisicamente. Só se você tiver com ela na mão. Só na mão ali, ó, ao vivo, disputando na garfada, disputando na cotovelada e na garfada com o seu concorrente. É verdade. Senão você não leva o produto. Não tenha dúvida. Então são várias particularidades, tem mais ainda. São inúmeras as particularidades que você vai ver, vai checando, por exemplo. O cara tá falando, me faça um contato com o WhatsApp. Você vai ver no WhatsApp, é só você entrar
no telefone do cara, você vai ver o DDD do cara é 18, é lá do Ceará. Verdade. Lá do Ceará. O cara fica conversando com o sujeito no WhatsApp por 3, 4 dias, tabulando o preço de uma coisa que foi anunciada, por exemplo, nesses sites de ofertas, né, de venda, né? E a pessoa fica conversando com o cara 3, 4 dias, o cara fala que ele é do Rio de Janeiro, que é de São Paulo, e a pessoa nem percebe que o número do telefone vinculado Não tem nada a ver com o Estado. é de Rondonópolis. Então, são pequenas particularidades que a pessoa tem que estar atenta. Se ela tiver essa perspicácia, ela não cai em golpe. É apenas um pouco de atenção. Porque depois disso aí dá um trabalho danado, né? Que nem o senhor disse aí, chega pro senhor lá, fica com a mão atadas, não tem o que fazer, né? Vai rastrear essa conta, vai rastrear esse elemento, vai saber o quê? O grande problema é quando a gente pega um estelionatário que, além de estelionatário, é um hacker. Esse que é o grande problema. Então a dificuldade é extrema. E, obviamente, muitos hackers, eles se voltaram para o crime diante das facilidades propiciadas pela internet. Não tenha dúvida. Não é? Não tenha dúvida. É preciso ter muita cautela, muito cuidado, não, e se evitar de se fazer compra, principalmente de bens mais caros, pela internet. Não tenha dúvida. Olha, doutor, são 10 horas e 10 minutos. Sei que o senhor tem um tempo corrido, mas muito corrido, né? A nossa querida Sandra Souza também está conectada conosco. O Leonardo Soares. São centenas de pessoas conectadas aqui. Para a gente finalizar hoje aqui para o nosso bate-papo, espero que o senhor aceite o convite, voltar mais vezes, porque são assuntos, né, que todos os dias caem para a gente aqui. O senhor viu, antes da gente começar o nosso bate-papo, já tinha pergunta, né, sobre essa ação da Polícia Civil. Dentro da nossa cidade, qual é a maior dificuldade hoje, né? Vocês, delegados, a sua equipe, seus comandados, sobre o tráfico de droga na nossa cidade de Botucatu? Olha, o tráfico de droga, ele é combatido por uma delegacia especializada da Polícia Civil, não é? Que é a DISE, que é a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, que é comandada pelo nosso amigo Dr. Paulo Bocchiani. Dr. Paulo. Paulinho, está lá também, Dr. Mauro. Dr. Maurinho, já vieram os dois aqui também. Amigão também. Competentemente, brilhantemente conduzida pelos dois, não é? De modo que até o tráfico em Botucatu tem o seu combate de maneira satisfatória, além das expectativas, e em termos comparativos com outras regiões policiais, extremamente mais destacado. Não tenha dúvida disso. Então, inclusive, o tráfico em Botucatu, embora exista, a gente sabe, né? Claro. É um crime que é odioso e que deve ser combatido intensamente, diuturnamente e sem trégua. A gente sabe e tem notícias de que existe aí um planejamento extremamente sério, competente e que vem sendo levado já aí há vários anos, principalmente pelo Dr. Paulo Bocchiani, que sempre nos brindou aí com grandes prisões, com grandes esclarecimentos, não é verdade? Sempre foi um colega que sempre abrilhantou o nome da polícia. Enfim, de forma que, com relação ao tráfico de entorpecentes, embora ele seja a pessoa mais indicada para falar sobre isso, eu posso dizer que, e sei disso, porque as pessoas as pessoas comentam conosco, né, como isso vem acontecendo, porque é uma preocupação de todos, né? A gente comenta que o trabalho realmente é diferenciado, o trabalho é realmente digno de nos trazer em Botucatu o título de uma das cidades mais seguras, não do estado de São Paulo, mas do Brasil. Foi por isso que eu toquei no assunto, né? Porque a gente recebe bastante elogio, principalmente nessa parte. A gente sabe, como já foi dito aqui várias vezes, é impossível, a polícia está em todo o local. Por isso veio na sequência, né, a importância da denúncia, a importância de chegar e fazer, né, ter uma testemunha, e a gente sabe que no tráfico de drogas aqui em Botucatu é muito combatido, né? O pessoal aqui tem um trabalho árduo, né, todas as delegacias, todos os delegados envolvidos, apesar de ter a DIS, né, que é a delegacia específica para isso, mas a colaboração. A gente sempre recebe aqui muitos elogios a todos os delegados, como o senhor lá. O senhor recebe uma denúncia dessa, o senhor vai, o senhor já passa, se puder, já fez a abordagem, já fez, e está tudo bonitinho. A gente sabe que o trabalho nessa união é muito fantástico aqui.
É fantástico demais na nossa cidade de Botucatu. Eu fico muito grato, doutor, do senhor ter aceito o nosso convite nessa quarta-feira, hoje, dia 20/3, às 10 horas e 14 minutos. Quero agradecer muito de coração, além da nossa grande amizade, né, pelo belo trabalho, parabenizar o senhor pelo trabalho que desenvolve aqui na cidade de Botucatu, uma pessoa digna, né, respeitosa e, além de tudo, leva muito a sério a profissão que carrega. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e fica aberto aqui o convite quando quiser voltar, quando tiver mais assunto. Vou te chamar. Caiu uma coisa brava aqui, eu vou te chamar lá para a gente poder elucidar essas coisas e passar essas informações aqui aos nossos ouvintes. Muito obrigado, doutor. Obrigado você, Valério. A gente vem sim, sempre que for possível, né? Você já tinha me convidado já fazia um tempinho e extremamente por causa de tempo, realmente. Sim, com certeza. Não foi possível, mas hoje a gente conseguiu aí atender a um pedido que você havia feito. Eu também tinha muita vontade de vir aqui para conhecer. Adorei as instalações, parabéns. Obrigado. Realmente uma rádio de envergadura. Eu fico grato. Tudo muito bem colocado, fiquei impressionado. Parabéns pelo trabalho de vocês também. E vou estar sempre à disposição que vocês precisarem para quaisquer esclarecimentos, né? Agradeço os elogios e vamos aí continuar trabalhando até quando seja necessário. Com certeza. E estaremos de prontidão sempre que você quiser contar com a gente. Fico muito grato, fico muito agradecido. Muito obrigado a todos que estavam e estão conectados conosco aqui. Meu querido amigo Vinícius Tonin também já está conectado aqui. Muito obrigado a todos vocês. Olha aí, 10 horas e 16 minutos. Nós vamos ficando por aqui. Hoje tivemos a satisfação em receber em nosso estúdio o Dr. Marcos Moretti, né, delegado da Polícia Civil de Botucatu, veio aqui esclarecer várias situações, muitas delas corriqueiras, mas de uma importância enorme para dentro da cidade de Botucatu. Obrigado, gente. Daqui a pouco, a 12:30, estarei de volta com vocês. Tchau, fui!